Boa tarde. A nossa conversa fraterna de hoje tem como tema a morte. Por que será que a gente tem tanto medo de falar a respeito dela? Quando alguém nos fala, olha, um dia nós vamos morrer, porque é um fato, todos nós um dia vamos morrer fisicamente. É da lei. Todos nós nos apavoramos. E se Deus nos chamasse agora para a gente dar testemunho, e se a gente está pronto para ir, será que a gente responderia que sim? É difícil para todos nós aceitarmos, mas como é um fato inevitável, temos que aprender a aceitar o fato de que um dia nós iremos partir desse mundo físico. Porque senão nós estaríamos estagnados na nossa evolução. Se não tivéssemos essas idas e vindas, nós provavelmente não evoluiríamos. A nossa evolução seria zero. Imaginemos que a gente tivesse um corpo lá da idade da pedra e a gente ficasse sempre com o mesmo corpo. Não haveria uma evolução, como tem no corpo de agora, porque se entrasse um homem da caverna aqui agora, a gente teria medo dele, porque as expressões, a forma de ser é muito diferente da nossa. E nós também não teríamos aprimorado a nossa inteligência. Uma vez nós dormíamos no chão, nas pedras, hoje nós temos camas confortáveis, cadeiras confortáveis. Então a morte do corpo físico, ela vem sempre em benefício do nosso espírito. Mário Quintana, quando foi indagado sobre a morte, ele disse o seguinte: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Achei tão profundo essa colocação dele, porque é verdade. Eu não quero morrer agora, ainda é cedo, dá para esperar mais um pouco, né? Mesmo que o corpo esteja carcomido, a pessoinha não quer sair daqui de jeito nenhum. Mas como a gente é regido por leis, e essas leis é para todos, são elas que nos igualam, nós temos a lei de destruição. O que é a lei de destruição? A lei de destruição diz o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Que é aquilo que nós explicamos há pouco, né? Nós aprimoramos não só a nossa inteligência, mas também a nossa parte física. Em contrapartida, nós temos a lei de conservação. E a lei de conservação diz assim: o instinto de conservação que todos nós trazemos, né, possui, qualquer que seja esse grau, esse instinto, ele desenvolve a nossa inteligência. Nuns é puramente maquinal esse instinto, e noutros ele é mais raciocinado. O que é o instinto de conservação? Quando nós estamos próximos de um perigo, quando alguma coisa nos ameaça, o que a gente faz? A gente foge, a gente se esconde, a gente se preserva. Então, é uma forma de proteger o nosso corpo físico. Como nós temos uma lei de destruição, e nós, muitas vezes, por sofrermos, podemos recorrer a certos meios que nos cortam o fio da existência, que nós vamos ver depois, na lei de conservação, nós temos aquele instinto de preservar a nossa vida. Por isso a gente pratica esporte, por isso a gente se alimenta, por isso a gente se veste, se preserva, vai ao médico, cuida do
do nosso corpo. Então, as pessoas que têm já uma interação maior com a vida espiritual, sabe que o corpo é uma vestimenta do nosso espírito, então preserva o corpo físico. Já aqueles que são mais, vamos assim dizer, negligentes, maquinal, eles são mais, eles se expõem mais aos perigos. Os esportes radicais é uma exposição aos perigos. As drogas, o álcool, o fumo, são situações que desgastam o nosso organismo. Porque quando a gente reencarna, a gente recebe para a nossa caminhada no plano físico uma cota de energia. Imaginemos assim alguém que corre, alguém que dirige. O carro, para ir numa determinada distância, nós temos que pôr combustível nele, não é? Vai depender do motorista de que forma nós vamos chegar ao fim desta caminhada. Existem motoristas que são mais equilibrados, mais contidos. O combustível vai durar mais. Nós vamos chegar aonde a gente quer e mais adiante. Em outras criaturas que ainda não sabem dirigir muito bem, vão gastar mais combustível. Então não vão chegar ao fim da jornada. E isso demonstra que cada um de nós tem uma habilidade para lidar com esse fluido vital. Porque nós temos que entender uma coisa muito importante dentro dessas duas leis de destruição e de preservação. Que nós somos espíritos eternos, vivenciando uma experiência humana. Mas nós nem sempre soubemos disso. Nós temos intuitivamente alguma coisa da presença de Deus. Mas que nós somos espíritos eternos, nós fomos aprendendo com as nossas caminhadas. Nós estamos nos conscientizando aos poucos que a nossa verdadeira eternidade é a eternidade espiritual. Por isso, na pergunta 153 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os espíritos a respeito da morte, ele diz assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é a vida eterna. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então nós não vamos morrer nunca. Nós, como espíritos eternos, vamos viver sempre. O nosso corpo não. É o fluido que nós falamos. É uma bagagem, uma veste que Deus dá para que a gente se manifeste no mundo físico. E ela tem um tempo de durabilidade. Como todas as coisas que existem nesse planeta, tem um tempo de durabilidade. E na 154 diz assim: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê livre, ou então que se vê chegar ao termo do seu exílio. Então nós temos aqui muitas coisas para aprender com essas duas perguntas. Nós muitas vezes tememos a morte e não nos damos conta que a gente está sendo educado para morrer todos os dias. Sabe quando? Quando a gente vai dormir. Quando a gente dorme, o que a gente lembra quando a gente dorme? Quando a gente acorda, a gente diz: acordei, estou aqui de novo, dormi tantas horas. Sem nos darmos conta que durante esse período que a gente dormiu, a gente aprendeu a estar em contato com o verdadeiro plano espiritual, com a nossa verdadeira casa. Então veja como nós não refletimos, não pensamos a respeito disso. Morrer
durante um pequeno espaço, vamos aqui figurado, né? Que é durante a noite. Quando nós nos desprendemos do corpo físico e vamos entrar em contato com os nossos amores que já se foram, com aquelas criaturas que já fizeram parte da nossa existência, ou aqueles benfeitores que estão nos ensinando a viver, que nos orientam, que nos esclarecem, que nos ajudam. Não é nesses momentos que quando a gente volta para o corpo físico, que a gente acorda, que a gente tem determinados insights, determinadas respostas para as nossas dúvidas? Então é nesses momentos que a gente vai para casa, vai visitar aqueles que estão do outro lado da vida. E a gente devagarinho vai aprendendo a vivenciar essas experiências. E diz assim Mário Quintana mais uma vez, ele diz que a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. E aqui me lembra essa frase de Mário Quintana, o desencarne das pessoas que desencarnam naturalmente. Hoje nós estamos com uma população de pessoas idosas, né? A gente vai na rua, observa quantas pessoas com o corpo físico já alquebrado, cansado, esgotado. E nós podemos observar e aprender muito nesse momento. Esse tipo de situação demonstra um tipo de desencarne natural. Quando a gente nasce, o nosso espírito, mais o perispírito, o corpo físico, eles vão se unindo molécula a molécula. Nós temos 9 meses no útero materno formando esse corpo, entrosando esses 3 elementos. Nós nascemos e no 7º ano é que se completa a nossa encarnação. A gente não percebe isso, né? Porque a gente está envolvido naquela amorosidade que a gente dá para os nossos filhos, depois para os nossos netos e assim por diante. A gente vai amando e não vai percebendo. E a criança vai tomando forma, corpo. Desenvolve, cresce. E na idade madura e no declínio, que é a idade da velhice, nós começamos a ficar sem muita força, sem muito entusiasmo, vigor físico. Nós vamos apagando devagarinho, devagarinho, e conforme a nossa idade, tem pessoas hoje que chegam a 90, 100 anos de idade, né? Há o verdadeiro desencarne ali, porque da mesma forma que se uniram os 3 corpos que a gente falou há pouco, quando é no desencarne eles vão se soltando, ficando esta carcaça que nós temos, voltando ao pó. Tu és pó e ao pó tu voltarás. E o corpo perispiritual se manifesta no mundo físico, na mesma forma que nós deixamos o nosso corpo de carne. Quando nós chegamos no mundo espiritual, depois dessa nossa jornada, nós vamos ter esta forma que todos nós temos. Eu vou chegar como eu sou aqui, cada um de nós que está aqui, de vocês, vai chegar com essa forma. O Daltro dessa, o João, a Maria, do jeito que nós somos. Nem melhores e nem piores, pelo contrário, iguaizinhos. Vai tudo ser igual. Ninguém vira anjo porque chegou no mundo espiritual. Ninguém recebe asas para alçar voos só porque chegou no mundo espiritual. Não. Nós vamos chegar com a mesma bagagem de ações boas, positivas ou negativas no mundo espiritual. Nós seremos os mesmos, de acordo sempre com as nossas obras. Na morte prematura ou natural, nós temos que entender mais uma coisinha. Nem sempre nós chegamos ao fim da nossa jornada equilibrando bem essa cota energética que a gente recebeu. Muitas vezes, aqueles que não sabem dirigir esse carro físico vão ficar devendo, vão gastar combustível demais, porque vão aproveitar a Dolce Vita, vão fazer alguns exageros.
E nesses exageros nós vamos perder esta cota. Então muitos de nós voltam para o mundo espiritual endividado, deixando de ter feito um uso adequado da nossa existência. Então nós sempre vamos estar devendo alguma coisa. Por isso, quando existem aqueles casos das mortes prematuras, que são as mortes daquelas crianças recém-nascidas, que ficam um tempo pequenininho aqui conosco, 2 anos ou logo que nascem, essas mortes provavelmente, uma das hipóteses, é que seja o período que tinha que terminar alguma encarnação. E para os pais é a provação, porque nós sabemos que muitos pais abortam muitas vezes, não querem os filhos, e eles precisam entender que a maternidade e a paternidade é uma ação, é um trabalho divino. Nós, como mães, geramos os filhos que vão renovar o nosso planeta. E os pais são aqueles que vão ajudar nesta renovação. Não existe mãe sem pai, não existe pai sem a mãe. Então a mulher é o útero que abriga cada um de nós. É Deus que se serve de nós, as mulheres, para gerar os filhos que virão renovar a espécie, a humanidade. E o pai é aquele colaborador que Deus permite que assim haja, para que ele também, junto com a mulher, traga ao mundo os espíritos em processo de evolução. Então, a aprovação no momento que se perde uma criança que se esperou durante 9 meses. Então, essas mortes prematuras, elas vêm causar a dor para os pais, mas vêm também terminar um tempo que o espírito não conseguiu terminar. Assim acontece com os jovens, assim acontece com a idade mais avançada de seus 20, 30 anos. O jovem, o adolescente, que hoje em dia o número é muito alto daqueles que partem para o mundo espiritual. Então, eles perdem esse tempo, eles terminam esse tempo bruscamente, muitas vezes, porque há uma necessidade também de aprendizado, de aprimoramento. Existem também as mortes através do suicídio. Essas são dolorosas. Por que elas são dolorosas? Porque o suicida, em primeiro lugar, é um rebelde. Porque ele não está aceitando a vida como é. E muitas vezes o suicida, ele programa todo o trajeto, tudo como ele vai fazer o suicídio. Então ele arquiteta essa forma de desencarne. E isso é muito doloroso, porque se você sai daqui desta maneira, nós vamos sair daqui numa situação extremamente dolorosa. O suicida é arrastado para o vale dos suicidas. Ali há muita dor, há muito sofrimento. E ele fica atrelado energeticamente ao corpo físico, percebendo a decomposição. É assediado por aqueles espíritos que o induziram ao suicídio. Há uma dor, uma angústia, um sofrimento muito grande. Esses espíritos precisam de muitas das nossas preces, das nossas vibrações amorosas, porque buscaram esse fim de uma forma extremamente drástica. Existe também aqueles que são materialistas. O desencarne do materialista também é doloroso. Aquele que é muito apegado, aquele que acha que tudo gira em torno do dinheiro, do ter. Então ele também sofre extremamente, porque ele vai ver a sua fortuna ser delapidada. Ele vai ver os seus herdeiros brigarem por ela. Então será uma situação angustiante. E quanto mais apegado, maior é o tempo que ele permanecerá junto aos seus familiares, junto ao seu haver, porque o nosso coração vai ficar ligado aos nossos amores, isto é, ao dinheiro, à fortuna, aos prazeres que o mundo dá. Então a perturbação, ela é muito longa.
nos desencarnes dolorosos, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas impregnadas de fluidos grosseiros. Creem permanecer no corpo físico. O perispírito dos espíritos que desencarnam nessa condição, eles se assemelham ao nosso corpo físico, à densidade do nosso corpo físico. Que esse nosso corpo físico ele é próprio ao nosso planeta que estamos habitando. Então a densidade perispiritual é semelhante. Ele só não é visto por nós porque não temos a capacidade. Então por isso o perispírito é grosseiro, quase um segundo corpo carnal. Mesmos hábitos, mesmas sensações físicas. Se é ligado à droga, à prostituição, se é ligado ao fumo, ao álcool, ele vai buscar alguém nessa sintonia para poder se reabastecer. Então é muito importante para nós o autoconhecimento e a educação do nosso espírito. Mudar os nossos hábitos inferiores, procurar reverter aquelas situações que nós temos o hábito constante de fazer. Tudo que é excessivo para o nosso espírito não é legal. Tudo que a gente faz aos extremos não está de acordo. Precisamos trazer todos os extremos para a linha do equilíbrio. Se nós quiséssemos aprofundar o assunto sobre a morte, Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou Depois da Morte, e também no Livro dos Espíritos. E para a gente encerrar, porque eu sempre avanço um pouco o horário, vamos terminar assim. Como disse Mário Quintana lá no início, né? Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Mas um dia nós temos que partir. O nosso corpo físico vai ficar roto, velho, cansado. Nós não podemos ficar nele para sempre. E seria até, para nós, algo doloroso. Envelhecermos a tal ponto de não conseguirmos mais gerar a nossa vida. Por isso, existem partidas e existem chegadas. E quando observamos na praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua o mesmo, do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem ele. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro e o vemos sumir na linha que supera o visível do invisível, dizemos: já se foi. Tudo terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas.
da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá, feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser partida, para outros é chegada. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Que todos possamos fazer uma boa viagem, uma boa ida, uma boa partida, porque do outro lado, os nossos amores esperam por nós. Esperamos que a mensagem da tarde de hoje alivie os corações aflitos, para que não temam a morte. Uma vez me perguntaram, você tem medo da morte? Eu disse não. Eu tenho medo da vida, porque ela é um desafio constante. Vamos fazer a nossa prece? Senhor, a Ti nesse instante a nossa gratidão. E ao Mestre amado, da mesma forma, somos gratos por tudo e por todos os instantes que Ele por nós olhou e ainda olha. Aos nossos benfeitores espirituais, esses amigos incansáveis, colaboradores de Deus, que nos ajudam a galgar a estrada, muitas vezes pedregosa, da nossa existência. Mas somos todos viajantes do tempo. Cada um de nós, Senhor, um dia voltará para casa. E nesse momento em que estamos reunidos em Teu nome, queremos juntos também participar desse momento de prece na direção dos nossos lares. Visualizemos os nossos lares. Permitimos nesse instante que Jesus entra. Entre Jesus nele. Acalme ali a dor, o sofrimento. Deixa o Teu fluido divino trabalhar os nossos amores. Vamos também aos asilos, às creches, às penitenciárias, os hospitais. Levar o lenitivo do amor de Jesus. E voltemos para esse ambiente, onde nós estamos reunidos. Porque Jesus está aqui no meio de nós. Está nos auxiliando, nos amparando e dando ao nosso coração a força e a coragem necessária para superar as dificuldades que cada um de nós traz. E dizer a Ele, seja sempre bem-vindo, Jesus, no nosso coração. E a Ti a nossa gratidão maior, porque o Teu amor nos desperta todas as manhãs com aquele desejo ardente de prosseguir. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que vieram à Casa Espírita na tarde de hoje e que levem para os seus lares
essas energias amorosas que foram preparadas especialmente para vocês, porque cada um recebe segundo as suas obras. Muita paz a todos. Que assim seja.